No episódio 24 de Longe Demais, Cian pega a caneta e insiste para que sua mãe assine uma procuração para autorizar a venda do casarão e transferi-lo para Shahin, mas ela hesita e não consegue tomar a decisão. Pouco depois, Sadaka é avisada de que uma convidada chegou. Ela manda que seja levada para a sala próxima à varanda e diz que irá recebê-la em seguida. Cian pergunta quem é a visitante. Sua mãe responde que ele deve ir até lá para conhecê-la pessoalmente. Em seguida, ela chama Alia para acompanhá-los. Alia estranha a situação e olha para Cian, que também não entende o que está acontecendo. Enquanto isso, Zerrin percebe que está sendo seguida. Assustada, ela acelera o passo e começa a correr. O homem continua atrás dela, aumentando ainda mais o medo da jovem. Zerrin acaba ficando sem saída e pergunta o que ele quer. Zerrin grita para que ele fique longe. Nesse instante, Kaia aparece e parte para cima dele. Durante a luta, o homem consegue dominar Kaia por alguns instantes e ameaça matá-lo. De repente, um tiro é disparado. Zerrin grita desesperada pelo nome de Kaia, acreditando que ele havia sido atingido. Porém, a bala acerta o homem, que cai no chão gravemente ferido. Enquanto isso, Sadaka chega à sala onde a convidada está esperando. Cian e Alia vão atrás dela e são apresentados à visitante. Sadaka explica que Zeynep, filha de Dilaver, veio de Diyarbakir, que é uma conhecida da família. Cian fica confuso e pergunta por que Zeynep está ali. A resposta de sua mãe o deixa completamente chocado. Ela revela que Zeynep foi chamada para gerar um filho para ele. Cian e Alia ficam sem reação diante da revelação. Sadaka encara os dois e deixa claro que não pretende voltar atrás. Cian, revoltado com a situação, pergunta por que sua mãe está fazendo aquilo com ele. Em seguida, ele se recusa a aceitar a presença de Zeynep e ordena que ela vá embora. Sadaka desafia Cian e afirma que Zeynep não sairá dali. Ele então chama Kadir e pede que leve a jovem de volta para casa. Mas Sadaka continua firme e diz que ninguém vai tirá-la dali. Nesse instante, o telefone de Cian toca. É Kaia, que comunica uma notícia inesperada. Ele acabou de atirar em Sadat, da família Malhanolo. Cian fica em choque e imediatamente conta à mãe o que aconteceu. Sadaka também fica surpresa e pergunta como aquilo aconteceu, mas Cian diz que ainda não sabe. Enquanto eles deixam o local, Alia olha para Zeynep com tristeza e também vai embora. No local do incidente, Zerrin está desesperada e pede que Kaia fuja antes que a polícia chegue. Kaia, porém, se recusa a fugir e decide permanecer no local. Zerrin tenta convencê-lo, mas ele mantém sua decisão. Pouco depois, a polícia chega e prende Kaia. Cian e sua família vão até a delegacia. Quando Kaia chega acompanhado pelos policiais, Sadaka corre até ele para saber como está e garante que não o abandonará. Kaia tenta tranquilizá-la, enquanto Cian permanece no local, visivelmente abalado. Logo depois, a família Malan também chega acompanhada de Demir. Cian se preocupa ao vê-los. Kaia é levado rapidamente para dentro da delegacia, mas o pai de Sedat parte para cima de Cian e promete que não deixará o que aconteceu passar em branco. Os homens de Cian entram na frente para protegê-lo. Sadaka, porém, pede que eles não ataquem ninguém. Os policiais também intervêm, mas a discussão entre os dois lados continua. Em seguida, Cian vai até Kaia e reforça que ele deve manter a calma durante o depoimento. Kaia confirma que foi ele quem atirou em Sedat, explicando que tomou essa atitude porque o homem havia assediado Sirin. Ele deixa claro que não se arrepende do que fez e afirma que faria tudo novamente se fosse necessário. Cian fica preocupado com a forma como o irmão está falando e pede que Kaia não se exalte. Ele orienta Kaia a explicar à polícia que agiu apenas para se defender. Cian reforça que a situação precisa ser apresentada dessa maneira no depoimento e pede que o irmão mantenha a cabeça erguida, lembrando que ele é membro da família Bora. Antes de sair, Kaia pergunta por Sirin e quer saber se ela está bem. Cian confirma que ela está segura, mas explica que todos já descobriram que Sirin estava com ele. Por isso, ele teme que Fidan e os demais familiares tentem prejudicá-la. Kaia então pede a Cian uma promessa, que ninguém fará mal a Sirin. Cian garante que fará o possível para protegê-la e pede novamente que Kaia não pense no pior, pois acredita que ele conseguirá sair daquela situação. Assim que Cian chega na recepção, Sadaka pergunta por Kaia e recebe a confirmação de que ele está bem. Sadaka, porém, critica a atitude dele e diz que Kaia colocou a própria vida em risco. Segundo ela, ele poderia ter fugido e outra pessoa poderia ter assumido o lugar dele.
Cian e Erol permanecem em silêncio, pois não concordam com a forma como Sadaka está falando. Mesmo assim, Sadaka continua e lembra que havia avisado Kaia para se afastar daquela garota, pois sabia que ele acabaria se envolvendo em problemas. Cian não responde e prefere encerrar a discussão. Em seguida, Alia pergunta sobre o homem que foi baleado por Kaia. Cian explica que ele está no hospital, mas ainda não sabe qual é o estado de saúde dele. Nesse momento, o telefone de Cian toca. É Minnie, que conta que Sedat está no hospital e passa por uma cirurgia. Ela também informa que Zeren está no local, mas seu estado não é bom. Cian agradece pelas informações e encerra a ligação. Ao descobrir que Sedat está sendo operado e que Zeren também está no hospital, Alia decide ir até lá para saber o que aconteceu e acompanhar a situação. Cian concorda e pede que Muzaffer vá com ela. Enquanto Alia se prepara para sair, Sadaka orienta Erol a fazer o possível para tirar Kaia da prisão. Ela também pede a Cian que não abandone o irmão e faça tudo para impedir que ele permaneça preso. Sadaka teme ainda que a Gemel possa aproveitar a situação para prejudicar Kaia. No hospital, Shahrin e Fidan entram no quarto onde Zeren está sendo atendida. Eles verificam o ferimento e perguntam como ela está. Zeren imediatamente pergunta por Kaia. Fidan se irrita ao perceber a preocupação de Zeren e questiona por que ela continua pensando nele depois de tudo o que aconteceu. Ela lembra que Zeren quase morreu e pergunta por que estava se encontrando com Kaia escondida. Zeren não consegue mais suportar as acusações e tenta se defender. Ela afirma que Kaia foi quem a salvou das mãos de Sedat e que Fidan sabe muito bem disso. A resposta deixa Fidan ainda mais irritada, aumentando o conflito entre as duas. Logo depois, Alia chega ao hospital para saber como estão Sedat e Zeren. Ela segue até a área onde Sedat está passando por uma cirurgia e encontra Minnie pelo caminho. Minnie tenta conversar com Alia e explica que Sedat ainda está na sala de cirurgia. Alia demonstra preocupação com a situação e comenta que Minnie já sabe de tudo o que está acontecendo. Minnie responde que apenas ligou porque ficou preocupada e lembra que já havia dito conhecer bem a família Bora há muito tempo. Alia fica desconfiada da conversa, mas prefere seguir em frente. No quarto de Zeren, Fidan perde a paciência e manda a filha parar de falar sobre Kaia. Ela afirma que já existem problemas demais envolvendo ele e a mãe dele. Nesse momento, o telefone de Shahrin toca. Do outro lado está o pai, que começa a cobrar explicações por ele não estar cuidando de Zeren e por ter permitido que ela saísse com Kaia. Shahrin não sabe como responder. Zeren fica ainda mais abalada ao perceber que o próprio pai está envolvido na situação. A Gemel então determina que Zeren deve declarar à polícia que Kaia atirou em Sedat de propósito. Shahrin não aceita a ordem e responde que foi Sedat quem sacou a pistola primeiro, enquanto Kaia apenas atirou para proteger Zeren. Nesse momento, Alia entra no quarto e ouve Fidan pressionando Zeren. Fidan repete que ela deve seguir as ordens do pai e declarar que Kaia atirou em Sedat de propósito. Shahrin discorda e afirma que a versão não corresponde ao que realmente aconteceu. Alia também se posiciona contra Fidan e lembra que Kaia colocou a própria vida em risco para proteger Zeren. Nesse instante, Sadaka chega e escuta a discussão. Ela acusa Fidan de estar mentindo e afirma que seu filho se arriscou justamente para salvar Zeren. Fidan não recua e ameaça Zeren, dizendo que, se ela não obedecer, não contará mais com seu apoio. Sadaka tenta convencer a jovem a dizer a verdade, lembrando que Kaia se colocou em perigo para protegê-la. Fidan continua pressionando Zeren e também ameaça Sadaka, deixando claro que ela poderá perder a própria casa por causa daquela situação. Alia tenta controlar a discussão, pois todos estão falando alto dentro do hospital. Nari e Shahrin também tentam acalmar suas respectivas mães, enquanto Sadaka e Fidan continuam pressionando Zeren. A jovem começa a chorar, sem conseguir lidar com a pressão das duas famílias. Pouco depois, os policiais chegam para colher o depoimento de Zeren e pedem que todos deixem o quarto. Mesmo do lado de fora, Fidan continua ameaçando a filha e exige que ela siga suas instruções. Sadaka, por outro lado, pede que Zeren conte toda a verdade e não faça uma acusação falsa contra Kaia. Alia pede que todos saiam para que Zeren possa descansar. Nari, Sadaka e Shahrin deixam o local, e Shahrin abraça a irmã antes de sair, garantindo que permanecerá ao lado dela e que ela deve contar exatamente o que aconteceu. Fidan continua irritada com Shahrin por ele defender Kaia e não enxergar a situação da maneira que ela deseja. Shahrin, porém, insiste que Kaia foi injustiçado e salvou Zeren. Fidan se irrita ainda mais, gospe no rosto do filho e vai embora.
Sian chega ao hospital e encontra Sadaka completamente irritada com a situação envolvendo Fida e com a tentativa de prejudicar Kaya. Ele pede que a mãe volte para o palácio, explicando que precisa entender melhor tudo o que está acontecendo. No início, Sadaka não quer ir embora, mas Sian insiste até que ela aceita. Sadaka deixa o hospital acompanhada de Nari. Do lado de fora, Fida está esperando pelo carro e as duas trocam olhares de reprovação antes de seguirem caminhos diferentes. Shahrin também está na entrada do hospital. Quando Nari o vê, pede para conversar com ele. Shahrin fica surpreso, mas aceita acompanhá-la até uma área mais reservada nos fundos do hospital.